Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui é o Oliver e nesta aula eu vou mostrar para vocês o adimplemento dessa ferramenta maravilhosa dentro da Global View, que é o Fluxo Delta. Nós acabamos de lançar uma nova ferramenta aqui para completar o escopo, o arsenal da Global View no rastreamento da estratégia do Market Maker, o famoso Delta Hedge. E esse indicador vai simplificar, vai facilitar de forma gráfica e visual o entendimento do fluxo das opções e como o Hedge do Market Maker impacta na formação do preço do mercado futuro. Se você quer saber mais sobre isso, fica com a gente aqui, já deixa seu like e bora para o game. Bom, senhoras e senhores, o que nós temos aqui? Na tela central nós temos o fluxo de opções 0 DTE do Delta, perdão, nós temos aqui o fluxo Delta no modo geral. E essa é uma grande novidade da Global View. Isso é o que faltava para deixar a Global View uma das ferramentas mais completas no rastreamento do Gamma Exposure e do mercado do Brasil. Com certeza já é a mais completa, né? E o que acontece? A Global View, nós tínhamos a mensuração de várias maneiras diferentes de. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui é o Oliver, sejam todos bem-vindos a esta aula. E agora nós vamos mostrar para você um overview dessa nova atualização, dessa nova ferramenta da Global View, que é o fluxo Delta, que nós conseguimos mensurar agora de forma dinâmica através de gráficos de linhas o Delta do mercado, bem como também o Gama do mercado, 0 DTE do intraday. E agora vai ficar muito mais fácil você entender o impacto do Hedge do Market Maker na formação de preço dos ativos subjacentes. Se esse assunto te interessa, fica com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro game. Bom, nós lançamos recentemente o indicador que faltava no nosso entendimento na Global View para poder fechar o pacote de escopo operacional do rastreamento da metodologia do Gamma Exposure. O Gamma Exposure, basicamente, nós temos duas gregas que nós olhamos. Existem 4 gregas no total, mas nós focamos mais em duas, que é o Gama e o Delta, que são as mais importantes para quem opera aí mercado futuro e quer entender a metodologia do Gamma Exposure e o Delta Hedge do Market Maker. Nós já tínhamos várias métricas de abordagem de rastrear o Gama na plataforma, só que nós não tínhamos o fluxo Delta em tempo real, e é justamente que essa ferramenta central que você está vendo aqui na Global View traz o fluxo Delta. Se você já é usuário da Global View, você sabe o que você está vendo. Nós temos na tela aqui primeiro o fluxo 0 DTE do Gama, com adimplemento de novas calls em verde a níveis mais altos ou adimplemento de novas puts em vermelho a níveis mais baixos, e o desbalanceamento entre calls e puts do mercado, entre Gama positivo e Gama negativo do mercado, traz uma pressão de compra e venda para o mercado futuro. Nesse caso é a S&P 500. Então essa ferramenta você já sabe, é o fluxo das opções 0 DTE, e onde você tem inclusive também, além do próprio desbalanceamento, você tem a mensuração dos strikes de preço de maior interesse de Major Gama negativo, Major Gama positivo, e essas regiões servem como magneto e ou suportes e resistências para o preço quando o preço testa a primeira vez. Isso não é novidade. E além disso, nós temos aqui na Global View também o nosso GPS de mercado, que são os indicadores de Gamma Exposure, que mostra exatamente, né, através das marcações de interesse da fórmula do Black-Scholes, os níveis de Gama. E aí nós temos Call Wall, Put Wall, HVL, uma expectativa de máxima baseada no cálculo da volatilidade implícita, entre outros dados. Esses indicadores já existiam na Global View. Eu vou partir do princípio que você sabe o que isso significa. Só que a metodologia do Gamma Exposure é o Delta Hedge do Market Maker, e faltava mensurar o Delta do Market Maker. E agora nós temos em tempo real, os apresento em tempo real, essa linha verde que você está vendo aqui, que é o próprio Delta em tempo real do intraday do Market Maker. Inclusive, ó, eu vou até, você pode interagir aqui com o indicador e deixar as linhas que você quer ver, ó, deixar sem nada e deixar só o Delta do Market Maker. Ok? Vamos começar aos poucos. Vamos deixar só o Delta na tela aqui e daqui a pouco eu vou apresentar alguns dados desse indicador maravilhoso que vai mudar o jogo para você. O que você está vendo? O que é o Delta do Market Maker? Quando você olhar esse número Delta do Market Maker, é a necessidade precípua de hedge. Se você entende a metodologia do Gamma Exposure, você sabe que o Market Maker é o fornecedor de liquidez do mercado, e o objetivo do Market Maker é manter o Delta neutro.
ele não ganha com altas ou baixas do mercado, ele ganha com spread, ele fornece liquidez para o mercado futuro, no caso para o S&P 500, mas quando ele faz isso, ele se expõe ao risco direcional do mercado, e para que ele não perca dinheiro, os robôs, os algoritmos, os HFTs do Market Maker brigam o tempo inteiro, a todo momento, para manter o delta neutro. Então eu te pergunto agora de maneira muito simples, essa linha verde é a linha de histórico de evolução do delta durante o intraday do Market Maker. Ele começa com o eixo zero, perceba, nós temos um eixo zero, daqui para cima o delta fica positivo, daqui para baixo o delta fica negativo. Importante você saber uma coisa, esse é o delta do Market Maker, é o delta do dealer. Entenda dessa forma. Oliver, eu já ouvi falar no Spot Gama que nós temos o fluxo delta lá. Aquele lá é o fluxo do delta do mercado. E mais calma que tem uma jogada operacional que eu vou mostrar para vocês. Nós estamos analisando aqui o delta do Market Maker. Entenda desta forma, ok? Que é antagônico, que é inverso do delta do mercado, ok? Porque quem compra uma call, quem é a contraparte? Se o mercado compra uma call, o que o Market Maker faz para esse cara? O Market Maker vende essa call para ele, então ele é sempre a contraparte. Então o delta do Market Maker é um espelho antagônico do delta do mercado. Ok? Tanto é que na Global View, eu vou ensinar isso para você, você tem um botão aqui, Delta Client View, você está vendo esse botão? Você pode espelhar, você pode inverter caso você queira ter a percepção do delta do mercado. Você pode inverter, ó. Ok? Se você quiser, tem essa opção. Mas eu quero que você entenda o seguinte, quanto maior o delta do Market Maker, maior a necessidade de hedge. Agora vamos fazer uma pergunta muito simples para você entender como utilizar esse indicador. Se o delta é negativo, o Market Maker precisa zerar o delta dele. Se o delta é negativo nesse caso, o que o Market Maker precisa fazer como contraparte para zerar o delta? Ele precisa comprar. Ele precisa comprar o ativo subjacente. No caso, ele vai comprando as quedas no S&P 500. Ele compra os fundos do S&P 500. Se o mercado cai, ele compra. Ok? Ele precisa comprar para poder zerar o delta. Se o delta é positivo, ele precisa vender o ativo subjacente para deixar o delta neutro. Então eu quero que você entenda isso. Então se você entende a metodologia do Market Maker, você sabe que o mercado tem dois regimes de gama. Ou é gama positivo, ou é gama negativo. Você sabe disso. No gama positivo, o que o Market Maker faz? Ele comprime a vol. Ele compra fundo, vende resistência. Ok? Em gama negativo, o Market Maker amplia a vol. Ele vende fundo e ele compra topo. Ele amplia a volatilidade. Ok? Então, primeiro de tudo, para você entender esse indicador, você tem que saber qual que é o regime de gama do dia. E como é que você sabe? Você já sabe, né? O regime de gama do dia é dado pelo posicionamento do preço. Quando o preço está acima da HVL e HVL 0DTE, nós estamos em regime de gama positivo. Em regime de gama positivo, o Market Maker compra fundo, vende resistência e comprime volatilidade. Você sabe disso. Sobre a égide dessa primeira interpretação que é obrigatória, a partir de agora você vai olhar o delta do Market Maker que vai mostrar a necessidade e a agressividade de ele fazer o hedge. E se nós estamos em gama positivo, onde o Market Maker compra fundo, quanto maior o delta negativo, maior a necessidade de ele comprar esse fundo para poder zerar o delta dele, para ele ficar com delta neutro. Então entenda desta forma. Então esse indicador tem que ser analisado sobre o escopo da primeira análise interpretativa de qual o regime gama do dia. Se o preço está para cima das HVLs, estamos em gama positivo. Gama positivo, compressão de volatilidade. Market Maker vai comprar suporte, vai vender resistência, né? E quanto maior, e como o delta é negativo e ele precisa zerar o delta para deixar o delta neutro, mais ele vai comprar o ativo subjacente, validando, corroborando a perspectiva de que compras de suporte como esse são muito boas, dando a percepção que níveis estruturais de gama que são marcados no GPS de mercado que você tem aqui são muito bons para serem comprados no primeiro teste, principalmente pois acredita-se que o Market Maker comprime volatilidade e ele vai defender os níveis gama de suporte para zerar o delta dele que está negativo.
Você entendeu? Então, esse tipo de informação do delta do market maker traz a necessidade e a força do hedge sobre a edge do gama. Como o gama é positivo, ele comprime volatilidade, ele vai, principalmente como ele vai dar preferência por compras para zerar o delta, comprar em níveis de suporte são estratégias válidas com maior taxa de acerto nesse cenário. Ok? Então você tem a linha de evolução do delta do intraday do market maker para você entender essa necessidade de hedge. Aqui nesta ferramenta maravilhosa você também tem agora o preço do spot. Você pode habilitar o preço do spot aqui. Olha só o preço do spot. Né? Isso é muito bacana. Então aqui nós temos então o preço do ativo. É exatamente o preço que você está vendo aqui, ó, do S&P 500, na casa dos 68,82 é onde mais ou menos está o S&P 500 agora, 68,82. Perceba, você pode passar o mouse aqui em cima, você vai ter dados, ó, do delta e do spot do ativo. Outro detalhe, você pode dar zoom, tá? Se você para em cima da escala de preço aqui, dá um zoom com a rodinha do mouse, roda a rodinha do mouse aqui em cima, ó, ele dá zoom aqui, ele aproxima lá, e você tem aqui Disable Automatic Scrolling. Se você apertar isso aqui, ele vai dar sempre um zoom aproximado. Ele vai dando um refresh na tela e vai dar um zoom aproximado para você. Se você desabilitar aqui, ele não dá mais esse refresh. Aí você pode dar o zoom da maneira que você quiser. Ok? Então, esta é a primeira informação do delta. Só que esse indicador tem muito mais. Esse indicador tem muito mais. Eu vou tirar o delta da tela agora. Você já sabe como usar o delta. Vou deixar só o preço do spot. Agora nós temos outro indicador aqui. Tá? Que vem diretamente, que é a mesma informação. Eu quero que você saiba disso, porque é importante que você saiba disso. O que eu vou mostrar para você agora é o volume GEX do mercado. Eu vou habilitar aqui para você agora. Vou habilitar. O que são essas linhas azuis? O que elas representam no modo geral? Ela representa o volume acumulado de gama, a mudança, na verdade, do acumulado de gama durante o dia. O mercado começa com gama negativo 0. Né, com gama, aliás, 0, e conforme vai ter novas entradas de calls a níveis mais altos ou novas entradas de puts a níveis mais baixos, mudando o regime de gama para mais positivo ou mais negativo, nós temos um histórico da variação do gama do intraday dentro de uma escala temporal. Olha o tempo aqui embaixo, a evolução do tempo, você está vendo? Então, essa linha azul mostra a mudança do adimplemento ou o cancelamento de gama positivo, gama negativo, entradas de calls e puts no mercado do intraday. E a gente sabe que quem compra calls acredita que o mercado sobe, quem compra puts, compra proteção, acredita que o mercado cai. Então a entrada de novas calls traz uma pressão compradora, a entrada de novas puts traz uma pressão vendedora. Quando a gente olha essa informação aqui no GEX Profile, a gente consegue ver na profundidade, você já aprendeu isso comigo, que o tamanho das barras aqui e o tamanho do perfil Profile dá uma noção de desbalanceamento. Se agora tem mais call e put no mercado, só que isso é de forma empírica e visual. Você não consegue ver de forma numérica clara. Agora, o que nós fizemos? Nós pegamos e somarizamos todas as calls, todo o gama positivo e gama negativo, somarizando todo o gama positivo em detrimento a todo o gama negativo, o histórico. E agora nós temos um número aqui. Esse número que você está vendo aqui agora é o número atual do gama do mercado, nesse caso menos 6.382. Quer dizer que até então, dentro do histórico do preço, o gama do intraday do fluxo das opções 0DTE, o gama do intraday do fluxo das opções 0DTE, que outrora você via dentro desta ferramenta, que inclusive você tem esta informação aqui, presta atenção, vou colocar aqui agora, vou colocar show data, você tem esta informação aqui, ó. Você já tinha essa informação, então o que você está vendo aqui é o NetJex baseado em volume, NetJex baseado em volume NetJex é esse dado que você está vendo aqui. E a gente pegou este número e criou uma linha que mostra a evolução dele, do gama. Então aqui não é o delta, é o gama. E daí esse indicador ele tem um potencial preditivo de te mostrar a aposta direcional do mercado sobre a edge do fluxo das opções 0DTE com um adimplemento de gama positivo ou gama negativo.
E aí você consegue se antecipar à própria movimentação do preço e validar gatilhos operacionais de entrada de compra ou de venda e níveis de suporte e resistência. Que níveis de suporte e resistência são esses? Níveis de gama que está no seu GPS de mercado. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro. Olha que bacana quando o preço do caso do S&P 500 chega perto dessa região de gama level 2, perto da casa dos 6.900. 6.900 nós estamos falando aqui, olha a linha 6.900, você está vendo? E aí perceba como a linha azul de gama começa a cair junto com o preço, porque começa a entrar novas puts no mercado, novas puts estão entrando no mercado, e a entrada de novas puts, o mercado começa a precificar para baixo. E a gente consegue ver de forma antecipada, e aí que vem a terceira fase da análise do indicador, esta região aqui, ó. O que esse gráfico de barras representa na prática operacional? Vou fazer uma anamnese muito rápida para você entender o que significa esse gráfico de barras. Detalhe, você está vendo essa variação de Max Change X, que é a mudança do gama compilada em fractais diferentes. Isso aqui é um padrão do JAXBot, né? A nossa ferramenta tem a API do JAXBot e a gente somariza dentro de time frames diferentes a mudança do gama para ter uma percepção de força. Nós pegamos esta informação que você está vendo aqui e trouxemos ela para cá no gráfico aqui em cima. Então é isso aqui, ó, tá bom? É a mesma informação. Então você tem uma perspectiva acumulada de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e 30 minutos da mudança do gama. Só que, sinceramente, isso aqui é uma forma de visualização de mudança. É legal, mas eu gosto de ver. Agora, com o acumulado total e pelas linhas azuis, eu considero que essa informação ficou um pouco desatualizada. Porque é muito mais fácil você visualizar isso através da evolução da linha azul. E agora a gente melhorou ainda mais isso. Por que a gente melhorou ainda mais isso? Isso só a Global View tem. Eu quero que você entenda isso. Por que nós melhoramos ainda mais? Porque nós pegamos, e eu quero que você entenda o seguinte: você está vendo esse número? Ele está em menos 38 mil. Vou colocar menos 38K. Menos 38K. Daqui 2 minutos, digamos que ele esteja em menos 40K, Daqui 2 minutos. Ou seja, dentro desses 2 minutos, qual foi a variação líquida total do gama, que saiu de menos 38 foi para menos 40K? Você concorda que dentro desses 2 minutos, nesse exemplo, a variação líquida foi de menos 2K de gama negativo? Oliver, concordo. A gente pegou esta informação e trouxe para as barras aqui embaixo. Barra verde é a entrada de gama positivo, é a variação temporal dentro de cada 2 minutos de gama positivo, ou é a variação temporal das barras vermelhas de gama negativo. Então, quando você passa para o mouse em cima, olha só, para o mouse em cima, variação de volume JAX. Se é vermelho é negativo, se é verde é positivo. Então, aqui nós temos a cada 2 minutos, essas barras são a cada 2 minutos, para o mouse em cima que você vai ter o horário 13h28, 13h30, houve uma atualização aqui. Está a cada minuto. Olha que bacana. O meu desenvolvedor falou que ia tentar fazer e fez. Olha que bacana, nem eu tinha visto. Ele atualizou e eu não sabia. A cada 1 minuto, então, você tem aqui as barras de variação do fluxo gama, a mudança líquida. Que tipo de insight isso traz para a gente? Porque você concorda que quando você vê uma entrada sucessiva e continuada de gama negativo, isso significa novas entradas de puts no mercado, e quem compra put compra proteção, e você concorda que isso aconteceu perto da região, bem aqui, em cima da região da casa dos 69,90. Então aqui você tem uma noção de start de movimento, de rastreamento, de mudança do fluxo gama minuto a minuto. Isso que eu quero que você entenda. Aqui você vê momentum, time, força, determinação, continuidade para validar rompimentos, time de entrada, entender o gatilho de entrada, o pullback. Então essa variação do volume JAX traz uma visão muito melhor de variação de força do que necessariamente isso aqui. Porque aqui você vê o acumulado em time frames minutos. Em 10 minutos, qual foi a variação acumulada? Tudo bem, você pode ter uma noção de força, mas agora aqui embaixo ficou muito melhor.
Ficou muito melhor. E agora você tem um número acumulado total pelo histórico da evolução do preço. E agora vem a cereja do bolo, quando você junta toda esta informação, perdão, deixa eu desvirar aqui. Você tem o delta em fluxo real do market maker. Lembre-se, esse é o delta do market maker. E se você quiser inverter, você clica aqui, ó, aí vira o delta do mercado, estilo Hero Spot Gama, ok? E aqui você tem o gama do mercado. E aí você tem a percepção de como essas forças influenciam a formação do preço e você consegue ter gatilhos de momentum, com essas barras aqui embaixo. Isso é fantástico. Esse indicador está fazendo muito sucesso desde o seu lançamento, é de fácil análise e interpretação, ajuda a entender a necessidade do head do market maker, ajuda a entender a aposta direcional com a entrada de novas calls e puts no mercado e ajuda a se antecipar a movimentação do preço e ajuda a entender a continuidade de momentum da força da tendência ou gatilho de reversão de preço. É o que existe de mais moderno hoje no rastreamento da metodologia do Gamma Exposure. Agora, dentro da Global View, você tem tudo que você precisa em uma única tela, em um único bloco de indicadores para rastrear a metodologia do Delta Head do Market Maker. Ok? Na sequência, a gente faz mais vídeos e tutoriais explicando a utilização desse adimplemento desse indicador de Delta Exposure dentro da plataforma Global View. Você acha isso dentro do menu, dentro do dashboard principal. Você vai achar isso nessa aba aqui, ó, Delta Exposure. Clica aqui em Delta Exposure e você vai ter muitos ativos aqui. Vamos pegar um diferente, vamos pegar um GLD que a galera gosta, que é ETF do ouro. Você tem aqui para múltiplos gráficos em janelas, você pode abrir várias janelas ao mesmo tempo, para vários ativos ao mesmo tempo, pegar o SPY. Para vários ativos ao mesmo tempo, pode montar o dashboard, o mosaico, o que você quiser. Isso aqui vai mudar o teu operacional, porque o potencial preditivo, e eu acho que essa é a grande sacada, o potencial de predição futura da movimentação do preço que esse indicador tem é fora da realidade. Se existe hoje um indicador que mostra para a gente de maneira técnica, baseada em dados reais, que é o fluxo das opções 0DTE, que hoje perfaz praticamente 60 a 70% do volume total do intraday do S&P 500, dados técnicos, essa metodologia maravilhosa que é o Delta Head do Market Maker, se existe um indicador que rastreia hoje isso, é isso aqui. Isso aqui vai facilitar demais a sua leitura operacional. Nós vamos ter outros vídeos mais para frente no canal do YouTube falando sobre isso. Então, grande abraço, sucesso, deixa o seu like e fui!